E aí, pessoal, hoje o tema da nossa aula de hoje será sobre lesões e imobilização. As lesões musculoesqueléticas, elas são muito importantes para a gente estar estudando aí do nosso corpo humano, né? Por quê? Elas dão, a musculatura, ela dá forma ao corpo, dá apoio ao corpo, ele mantém o corpo ereto, ele fornece uma base para a locomoção ao movimento, protege os principais órgãos do corpo, tá? Tanto os ossos quanto a musculatura. E a parte do nosso sistema musculoesquelético, ele é provido de tendões, ligamentos e músculos. Praticamente mais de 600 músculos no nosso corpo humano, né? Tenho certeza que vocês sabem o nome de cada um deles, tá? 6 tipos de articulação, lembrando que são as articulações principais, né? Tem as menores também que tem os movimentos. E nos ossos, aonde temos aí praticamente 206 ossos ou mais no nosso corpo, aonde eles provêm de praticamente 20% da nossa massa corporal, tá? Então, que nem aquelas pessoas assim, que pesam um pouquinho mais, falam, é porque eu tenho osso pesado, né? Então, assim, praticamente 20% do peso do nosso corpo realmente vem do sistema ósseo, tá? Então, lembrando que o nosso peso é composto de 100%, né? Só 20% do sistema ósseo, tá joia? Então, não podemos colocar a culpa toda no nosso sistema ósseo, né? Então, continuando a falar das lesões musculoesqueléticas, vamos falar agora especificamente ósseo, né, do sistema ósseo. Tá? O que pode acontecer? Uma rachadura ou quebra na continuidade do osso. Tá? Então, por exemplo, uma fratura, né, a gente pode ter uma fratura transversa, que ela vão pegar um osso, né, que ela vai praticamente de um lado para o outro, então seria essa que seria uma fratura transversa. Tá? Temos uma fratura fechada, né, aonde que ela vai praticamente no meio ali do osso. Temos uma fratura oblíqua, que ela vem de forma oblíqua, tá? Aqui na figura que vocês podem estar analisando. Temos uma fratura, às vezes, que ela pode vir em espiral, né, que ela pode começar aqui de uma forma transversa, ela desceu de uma forma oblíqua, desceu na forma transversa de novo. Tá? Então, isso aí praticamente formando um S, né, onde ela pode ser na forma em espiral e também ela pode ser cominutiva. Tá? Cominutiva, o que seria isso? É meio que o osso ali, vamos dizer assim, que ele estraçalhou ali naquela partezinha, né, onde é que teve umas migalhinhas ali que isso seria uma lesão óssea cominutiva. Mas também, né, esses aqui são os tipos de lesões fechadas, tá? Também temos o tipo de lesão aberta, ou lesão, ou a fratura exposta, comumente, que é lidada nos livros didáticos, né? Onde que a pele, ela já é lesada, tá? Então, aqui, por exemplo, podemos ver aqui na gravura, aqui, na figura, onde teve a fratura óssea e o osso ele realmente ele se expôs para fora, tá? Então ali já seria uma fratura exposta, né? Onde é que a pele ela é lesada, tá? Então aqui da mesma forma que podemos ver nessa figura aqui, ó, tá? Houve, né, a quebra aqui praticamente do osso de uma forma transversa, oblíqua, e só que ele não perfurou a pele, tá? Então a pele ela não foi lesada. Então essa aqui é uma fratura fechada. Agora aqui parecida com essa fratura, né? Só que daí lesou a pele. Então, nesse caso, seria uma fratura exposta. Tá? As fraturas expostas elas são fáceis de serem contaminadas, né, infeccionadas, onde essa infecção ela é chamada também de osteomielite, tá? E ela retarda a recuperação. Então, por isso é imprescindível a gente ter os cuidados aí, né, de higiene com a pessoa também, para tá recuperando de uma forma bacana aí essa lesão. E ela pode levar à perda, né, do membro. Então, por isso tem que cuidar, né, fazer todos os cuidados necessários aqui, por exemplo, nesse caso, onde que pode vir a cometer, né, a perda do membro. A disseminação da infecção, que seria a septicemia, ela pode vir a causar o óbito, né? Então, às vezes, vocês podem ver uma pessoa assim, que teve uma fratura exposta, onde é que não teve aquele devido cuidado, começa a contaminar, começa a necrosar e por aí vai. Né? Vai acontecendo isso com essa fratura da pessoa e ela pode vir até
perder o membro e até vinha pior ainda, né? Pode vir ao óbito, tá? E também da lesão óssea, a gente temos os mecanismos de lesão. Onde é que ela pode ser? A força direta, tá? Então vamos imaginar um acidente aí, onde é que a vítima teve um trauma, né? Onde, por exemplo, ela bateu aqui essa parte do braço no volante. Né? Então aqui seria uma força direta, bateu diretamente no volante. Tá? Temos também o mecanismo de lesão de força indireta. Da força indireta, por exemplo, ele se apoiou, né, encostou lá no painel do carro e aonde teve a lesão aqui no antebraço, tá? Então seria uma lesão, uma força indireta, tá? Então a força foi na mão e a lesão aconteceu no antebraço, tá? Então esse seria o mecanismo de lesão indireta. E também temos o mecanismo de lesão que seria uma força de rotação intensa. Por exemplo, vamos pensar lá que nesse trauma da vítima aqui, o pé dela estava lá pertinho do acelerador do carro, né? Vamos imaginar que essa vítima estava no carro, e daí fez a torção, tá? Então, esse aí seria um mecanismo de lesão de torção. Quais seriam os sinais desse tipo de lesão? Né? Todos esses mecanismos de lesão, força direta, indireta ou torção, pode vir a acontecer a fratura de algum osso, né? Tanto de uma forma não exposta e da forma exposta, né? A fratura fechada ou fratura aberta. Quais seriam os sinais desse tipo de fratura? Uma deformidade, um edema, a temperatura, a crepitação, o inchaço, a cor da pele e até mesmo a defesa, tá? Onde os sintomas ele pode ser a dor, a sensibilidade, a impotência funcional, onde é que você não consegue mais movimentar o seu membro, né, de uma forma normal, tá? E o tipo de fratura ela pode ser completa ou incompleta. Tá? A fratura fechada, ela pode vir a se tornar exposta, então por isso a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a pessoa, vamos lá, que ela teve um acidente de carro, né, onde é que ela foi lá de uma forma indireta, fraturou o antebraço, tá? A fratura fechada, mas a qualquer momento ela pode vir a se tornar exposta, porque pode ser que quebrou o osso ali, né, fraturou o osso ali de uma forma interna, só que se você movimentar ou a pessoa movimentar de uma forma errada, o osso pode vir a perfurar a pele, né, pode vir a se tornar exposta. Então, por isso, quando você tem alguma suspeita de uma lesão dessa forma, não mova a vítima, tá? Então, não mover a vítima, beleza? E imobilização, incluindo articulação proximal e distal, deixar as talas firmes. Sobre as talas, a gente vai estar falando mais sobre aí nas aulas adiante aí também. Tá? Então, minimiza os riscos de lesões em tecidos moles, nervos e vasos sanguíneos, a imobilização. Minimiza o sangramento e inchaço. Por isso também imobilização, qual que é o intuito da imobilização? É manter a pessoa parada ali, né, fazer o movimento, praticamente, se for fazer movimento, praticamente vai ser em bloco, né? Se a gente for fazer uma imobilização aqui, onde é que vai ter só movimento da própria articulação se não tiver lesada também, né? Ela tem o intuito aí de estar diminuindo a dor e o que ajuda a controlar o choque. Evita a restrição do fluxo sanguíneo. Também aí, né, tendo a restrição do fluxo sanguíneo, então ela evita essa restrição do fluxo sanguíneo, fazendo uma tala bem feita. As fraturas, elas podem acometer lá na coluna vertebral, tá? No fêmur, membros superiores, membros inferiores, crânio, face, costelas, clavícula e quadril, né? São as principais aí que podem estar vindo a acontecer, praticamente já falamos aí do corpo todo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas, vou dar uma pinceladinha aí só para vocês terem uma noção do que pode acontecer. Tá? Então, a possibilidade de lesão na coluna vertebral, na medula espinal, na medula espinhal, e comprometimento neurológico irreversível. Isso aí pode vir a causar uma paralisia, tá? Então, lembrando que a coluna vertebral, né, é essa parte aqui do nosso corpo, tá? Onde temos aí a parte, né, a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região coxígea, beleza? Então, se tem alguma lesão na coluna vertebral, batata, não tem erro. A possibilidade de lesão na medula espinhal e comprometimento neurológico irreversível. Isso pode vir a causar uma paralisia. Então, por isso, se você suspeita uma lesão na coluna vertebral, opa, peraí, vamos cuidar disso aí. Né? Vamos mobilizar a pessoa. Não movimentar a vítima,
só no momento da transferência ao hospital. Tá? Então, o momento da transferência ao hospital, o que, que seria? Já seria o socorro especializado, né? Onde eles são devidamente treinados para fazer esse tipo de socorro aí. Tá? Então, você vai ter que mobilizar o pescoço com o colar cervical, na falta desse, improvisar. Né? Mas, provavelmente, o pessoal do socorro especializado vai ter esse colar cervical. Então, durante o transporte ao hospital, temos que ter uma prancha rígida e com apoio da cabeça, para que não balance. Tá? Mais para frente também a gente vai ver outras formas aí de transporte que a gente pode estar improvisando, tá? Mas a princípio vamos falar só da prancha rígida e com apoio à cabeça. Tá, joia? Esse é o tipo de transporte para proteger e para imobilizar a coluna da nossa vítima que sofreu o trauma. Falaremos agora um pouquinho do fêmur. Lembre, aqui a cabeça do fêmur, tá? E o fêmur é o osso da nossa perna, praticamente o maior osso do nosso corpo humano. Né? Quando acontece uma fratura no fêmur, tá? A fratura do fêmur ela pode ser fratura do colo femoral, que é praticamente aqui bem pertinho da cabeça do fêmur, tá? Podemos ter a fratura transtrocanteriana, tá? Então já seria aqui dessa forma aqui a fratura, tá? Daquela seria transversal e a fratura subtrocanteriana, tá? Aqui seria de um lado para o outro, praticamente nesse sentido horizontal. Tá, então, para manter a vítima deitada e aquecida, quando nós temos a suspeita de fratura no fêmur, manter a vítima deitada e aquecida. Tá? Procurar não movimentar ela. Fazer leve tração, mantendo o membro em posição normal. Normal, não tentar puxar para cá, para lá, para cima, posição normal. Imobilizar. Acionar o serviço pré-hospitalar, bolsa de gelo. O gelo é bom para aliviar a dor. Tá? Se exposta, fazer aquele curativo que nós já aprendemos também, com gás estéreo, né? E se hemorrágica, se estiver sangrando muito, compressão de pontos arteriais acima e abaixo do ferimento. Tá? Então tá lá, tá com bastante sangramento aqui, né? Lembrando que os pontos arteriais, tá? Que você vai pegar um pouco acima e um pouco abaixo do ferimento. Beleza? Então isso ali você vai estar fazendo a compressão para diminuir essa hemorragia aí. Vamos falar de membros superiores, braço, e membros inferiores, perna. Como podemos identificar? Esses aí são bastante comuns aí também, né, tanto no esporte quanto no dia a dia, né, às vezes uma pessoa está fazendo alguma coisa, né, pode deu uma fratura, fissura é menor do que a fratura, tá, pode vir a acontecer isso aí, mas uma fissura pode vir a ocorrer uma fratura também. Aonde que podemos fazer uma comparação? Membros, braço, né, temos dois, pernas temos dois, claro, exceto de pessoas que têm uma deficiência, né, às vezes não tem o braço, não tem a perna, a gente não consegue fazer a comparação, né, mas assim, o indicado, né, para quem tem tanto não tem patologia nos membros superiores e nem nos membros inferiores, que impossibilite isso, mas você pode fazer a comparação do membro suspeito e do membro não comprometido. Tá? Você pode estar visualizando, né, para fazer a identificação. E procure deformações. O que seria isso? As angulações, encurtamentos, né? Às vezes a fratura ela está fechada, né, mas ela está prestes para ficar exposta, né? Então você até já vê uma deformação aqui do braço, né? Um exemplo. A palidez, a cianose nas extremidades, os espasmos na musculatura também são indícios dessas fraturas, ferimentos, dor a manipulação delicada. Às vezes, se você for lá pegar, você já, né, pronto, não mexe mais ali, tá? Então, solicite que o paciente movimente, não force o movimento, tá? Então, assim, se ele conseguir movimentar, tudo bem, mas, assim, não procurar forçar se ele estiver sentindo a dor, né? Então, isso tem que cuidar também. Tempo de enchimento capilar lento, tá? Comprometimento da sensibilidade, às vezes a pessoa ela não está sentindo, às vezes por causa que com essa fratura pode vir a ocorrer que impede os impulsos nervosos ali da região, tá? E o risco imediato é quando ocorre um esmagamento juntamente com a contaminação. Ele pode ser exposto tanto do cotovelo quanto do joelho, né, onde é que é mais grave, onde é que pode vir a ocorrer as amputações também,
Então, nesses casos aí, são das fraturas de membros superiores e inferiores. Risco imediato, quando aconteceu um esmagamento, caiu uma... Vamos pensar numa academia de ginástica e musculação, tá? Onde é que tem um dumbbell lá, né, de 25 quilos, caiu no dedão do pé, né? Então aí praticamente deu um esmagamento, né? Então, opa, aí já é um risco imediato, né? Por causa que ali dentro, na parte interna, né, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim, levar diretamente para o hospital, declarar, lá eles vão fazer todos os procedimentos e o raio-x para ver qual foi o grau dessa fratura. Como vocês devem proceder quem tem fraturas em membros superiores e em membros inferiores? Impedir que a vítima movimente-se. Tá? Então, independente de onde que é a fratura, a gente tem que fazer isso aí. Colocá-la em posição confortável, o mais natural possível, e realizar a imobilização. Fraturas do crânio ou da face. Tá? Aqui temos uma gravura aqui do crânio, e aqui temos uma gravura aqui da face, né? Onde é que a pessoa ela fraturou a maxila, a mandíbula. Sinais, quais são os sinais dessas fraturas? Hematomas, vômito, hemorragia, inconsciência, alteração na mobilidade, na motilidade dos olhos e pálpebras, tá? Então, isso daqui a gente está falando da fratura no crânio, tá? No crânio pode vir a causar hematoma, vômito, hemorragia, inconsciência, tá? Tudo isso por causa que está bem pertinho do cérebro, pode vir a cometer, né, o tecido cerebral. Quais são os sintomas? Dores, alteração do ritmo respiratório e até mesmo a parada cardíaca, tá? A parada circulatória. O que você tem que fazer? Movimentar os sinais vitais e chamar o socorro, né? Então ali não tem muito o que você fazer, é só monitorar, né, a respiração, circulação, você vê o pulso, né, ver se a pessoa está respondendo ou não, mantê-la consciente e chamar o socorro, tá? Já na fratura da face, né, da maxila, por exemplo, da maxila, né, vamos falar do maxilar aí, pode obstruir a respiração. Então, por isso, você teria que fazer as estratégias aí que já analisamos para limpar a boca, tá? Lembrando que, às vezes, pode aparecer algum resíduo sólido dentro da boca ou líquido, né? Tem técnicas diferentes aí para a gente estar analisando isso aí. Sinais: deformidade no queixo, desalinhamento dos dentes, tá? Aí você já pode estar suspeitando de fratura na face. Sintomas: dificuldade para falar. Imobilização é feita com 2 panos, reposicionar a mandíbula e alinhar os dentes. Isso aqui é uma imobilização bem técnica, tá? Que isso aí são profissionais capacitados que podem fazer. Eu só falei aqui para vocês estarem cientes do que pode ser feito, né? Mas vou falar para vocês, essa fratura assim na face é bem complicada. Uma vez eu tive um acidente, né, de carro, onde é que teve um capotamento aí, foi num dia de chuva, assim, tal, sozinho, né, ainda bem que não colidiu com nenhum outro carro, né, só que eu fraturei, né, a escápula e a maxila, né, a mandíbula. Então, o que aconteceu? Aqui, né, aqui e aqui, eu tenho tudo pino. Então, ainda bem que não ficou muitas sequelas, né? Porque eu fiz bem o cuidado, tal. Vocês podem ver que eu uso barba também, justamente por causa que eu tive para fazer a cirurgia da maxila, né? Tivemos que fazer um corte aqui, tá? E um corte aqui. Então, praticamente acho que deu, se eu não me engano, deu 16 pontos nesse lado e 14 pontos nesse lado. Então, onde é que eles fizeram toda a cirurgia, né? Então, aqui assim, o professor aqui é cheio de pino, tá? Por isso que eu fiz um cuidado excelente disso aí para evitar a sequela. E também por esse fato que eu uso barba para esconder essas cicatrizes aqui, tá? Então, eu acredito que não dá para ver, né? Temos também, continuando a nossa aula, tá? Passando agora sobre costelas e clavícula, né? Tá, voltando aqui. Inclusive, o médico, né, que fez a cirurgia, ele falou, olha, meu amigo, você com o acidente que você teve, né, fiquei praticamente 5 dias aí na UTI, aí ele falou, ó, só uma força divina aí, porque você não fraturou braço, não fraturou perna, nem nada, né, segundo o médico, segundo o doutor,
ele falou que foi por causa que eu pratico academia, né? Então, isso aí, musculatura, protegeu muito esses ossos. Então, praticamente quebrou. Se vocês forem ver, quem de vocês que vocês conhecem que quebrou a face e a escápula? É difícil ter isso aí, né? Então, ele falou que praticamente onde é que não tem musculatura que quebrou, né? Então, isso aí ajudou bastante. Então, por isso que eu falo, academia tão cedo eu não paro, não, viu? Só se tiver alguma intercorrência aí, né? Mas vamos lá, vamos continuar a sala. Vamos falar sobre costela e clavícula, tá? Então, as costelas, né? A gente está vendo aqui, tá? As costelas. E também temos a clavícula. A clavícula é esse osso aqui na frente, tá? Esse osso aqui na parte anterior do corpo, na parte frontal. Elas são comuns em acidentes automobilísticos, praticamente, né, onde é que quem utiliza o cinto, né, de segurança. Então, isso aí é comum nos acidentes automobilísticos, tá? Então, é claro, é obrigatório usar o cinto, tem que usar o cinto, só que ele protege muito, né? Só que às vezes também ele acomete essas regiões aí, tá? Então, muitas vezes você pode ver, né, que tem pessoas que têm a marca do acidente nessa região assim, que é marca do cinto. Tórax e o volante do veículo podem acometer também o pulmão, né? Então, por exemplo, o tórax, né, pode vir bater no volante do veículo e pode vir acometer os órgãos internos, né, se você não está utilizando também o cinto de segurança, tá? Aqui a gente está falando mais das costelas, tá? Dessa primeira parte aqui. Tá? Então, quando acontece um acidente na costela, a fratura da costela, né, quais são os sintomas? A dor, a respiração, né? Quando você ao tossir, a pessoa já sente dor, ela vai relatar, vai falar. Então, o que tem que fazer? Imobilização. Faixas largas de pano ou ataduras de crepe. Tá joia? Temos agora, quando fratura a clavícula, né? Vamos falar aqui desse assim aqui. O que seria que a gente teria que fazer? Imobilizar o braço do lado lesado, colocando a mão desse braço sobre o outro. Tá? Então seria praticamente esse movimento aqui, né? Essa posição aqui. Tá? Isso aí tudo, né? A gente vai ver nas nossas aulas práticas, tá? Para a gente estar fazendo isso ali, porque aqui fica difícil para estar mostrando, mas a gente vai fazer isso nas aulas práticas aí, quando as aulas retornarem. E também temos as fraturas no quadril, né? Onde o que pode acontecer? Muita dor, tá? Hemorragia, o movimento e mais a pressão no local, tá? Pressão sobre o local. Então, isso aí é uma sensação, né, de movimento e também pressão sobre o local. Então, o quadril, né, você pode imaginar praticamente uma fratura aqui, ó, né, ou ela pode acontecer aqui ou aqui. Tá? Então, qual que seria um transporte para fraturas no quadril? Você tem que estar com os joelhos ligeiramente flexionados, porque quanto mais reto, mais esticado ele está, maior vai ser a pressão no quadril. Tá? Então, por isso, essa orientação de ficar com os joelhos ligeiramente flexionados. Tá? Então, agora, acabou a primeira parte da nossa aula, tá? E a segunda parte sobre as fraturas e especificamente sobre a mobilização dessas fraturas.